Olá, me chamo Roberta Pena, eu sou arquiteta de interiores aqui na Suíça. Um dos motivos pelos quais eu resolvi empreender foi o fato de ter uma liberdade de tempo, uma liberdade de projeto, poder organizar o meu dia de acordo com as minhas prioridades, poder encontrar meus clientes nos horários que sejam mais convenientes, tanto para eles quanto para mim, talvez os horários que não sejam horários convencionais de um escritório de arquitetura, poder ter essa liberdade de trabalhar da onde eu quiser. Tudo isso foi um impulso para me tornar empreendedora, né? Ser minha própria chefe, poder realizar esses projetos da maneira que eu acho mais apropriada em relação a cada cliente, não estar vinculada a um escritório ou estar enquadrada, né, em algumas regras daqui. E, na verdade, tudo isso também nasceu de uma dificuldade. Quando eu vim morar aqui, eu não consegui trabalho em escritórios de arquitetura ou de interior design, e, e isso foi bem frustrante no início. E depois eu me perguntava por que não abrir meu próprio escritório, ter os meus próprios clientes e poder ter essa liberdade de projeto, de criação. E foi isso que eu acabei fazendo, né? Foi de uma dificuldade que nasceu uma história que eu espero que seja bem sucedida. Mas é isso, eu acho que realmente uma das vantagens de ser empreendedora é poder gestionar o seu próprio tempo e realizar os projetos da maneira que convém melhor. O programa Vida Empreendedora nasceu a partir da série Step do Empreendedorismo. A ideia é mostrar ao público os desafios, aprendizados, oportunidades e como empreender não só no Brasil como em várias partes do mundo, e assim trazer insights para quem é empreendedor na sua própria empresa ou no mundo corporativo. Nessa segunda temporada, vamos trazer também empreendedores que deixaram o mundo corporativo para ir para o empresarial e empreendedores de empresas familiares. Vem com a gente conhecer mais uma história incrível do programa Vida Empreendedora. Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora, temporada 2. Hoje eu tenho o prazer de falar com Fábio Cano. Ele é engenheiro civil, fez pós-graduação em gestão de negócios e operações, possui mais de 20 anos de experiência na área comercial, em empresas nacionais e multinacionais no segmento de construção civil, B2B e B2C, que é Business to Business, Business to Consumer, e atualmente é gerente comercial da Andrés Romano Construtora. Tem também uma carreira acadêmica de mais de 13 anos como professor de curso de edificações na ETEC Getúlio Vargas e é empresário há mais de 3 anos como franqueado de uma empresa de chocolates finos com lojas nas cidades de Atibaia, Campinas e Valinhos. Bem-vindo, Fábio. É um grande prazer te receber aqui no programa Vida Empreendedora. Olá, Reni. Primeiramente, eu agradeço pelo convite e será um prazer compartilhar a minha carreira profissional com a sua audiência. Muito obrigado. Fábio, conta um pouquinho para a gente. Você tem essa carreira bem diversificada. Além de trabalhar no mundo corporativo, você é professor de curso técnico e ainda tem uma franquia. De onde veio a empreendedora? Como que foi começar tudo isso? Bom, a grande verdade é que a minha carreira profissional foi diversificando com o passar dos tempos. Eu iniciei no mundo corporativo já na época da faculdade de engenharia, no final da década de 90. Em 2004, que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio por quase um ano nos Estados Unidos. E quando eu retornei para o Brasil, surgiu uma oportunidade para ser professor de inglês, uma primeira oportunidade num projeto social para crianças e adolescentes. E quando eu retornei ao Brasil, neste mesmo momento que eu iniciei a carreira como professor, eu retornei ao mundo corporativo ingressando em uma multinacional francesa. Em 2009, que eu tomei conhecimento de um concurso público
para professor do curso de edificações. E foi quando eu iniciei a minha carreira acadêmica e permaneço aí há 13 anos. E aí, em 2015, que eu passei por uma transição de carreira e pude participar de um programa de outplacement, onde foram expostas opções de negócio próprio, consultoria, recolocação no mercado de trabalho. E naquela oportunidade, lá em 2015, eu tomei a decisão de buscar uma recolocação profissional, porém, sempre pensando ali no médio prazo, num projeto em paralelo, para ter um negócio próprio, justamente para ter uma outra fonte de renda. E aí, em 2018, que eu permaneci ainda no mundo corporativo, eu comecei em paralelo a pesquisar o mercado de franquias e me tornei um franqueado em 2019, né, e estou até hoje. Então, portanto, quando jovem, na época de faculdade, eu não tinha essa veia empreendedora, e sim fui construindo esse perfil empreendedor durante esse tempo. Essa que é a história aí que foi acontecendo gradativamente. Olha que interessante, né? Muita gente fala que a gente nasce com a veia empreendedora, né? E você está mostrando pelo seu relato que, na verdade, você foi construindo essa veia empreendedora, ou seja, você foi pegando informações, né, do mercado, de estudos, dos lugares que você passou, e isso foi agregando algumas informações para você se tornar esse empreendedor que é hoje, né? Que interessante. Mas, assim, a decisão de você ter se tornado, no caso, um professor de ETEC, né, de curso técnico, foi só por causa que surgiu um concurso público? Ou você já, quando você começou a dar as primeiras aulas, você falava, não, uma hora quero chegar lá justamente para eu poder dividir, né, compartilhar meu conhecimento com novos profissionais? Eu decidi ser professor porque eu percebi que eu gostava de lecionar nessa minha primeira oportunidade como professor de inglês e pensando no longo prazo, com a intenção de quando eu estiver no final da minha carreira no mundo corporativo, eu ter uma profissão como professor, pois é uma profissão que permite, por exemplo, com 70 anos de idade, eu lecionar, ter uma flexibilidade de horário de trabalho. Tive a oportunidade na faculdade de engenharia ter professores com aproximadamente 70 anos de idade. Na escola onde eu leciono também pude assistir, presenciar alguns professores com esta idade. Então, foi isso que me chamou a atenção. E por eu ser um profissional do mercado e ter uma carreira acadêmica em paralelo, eu poderia estar agregando valor às minhas aulas, trazendo informações do mercado de construção civil, novas tecnologias, ou seja, está compartilhando informações complementares aos meus alunos. E isso que fez com que eu tomasse decisão de um curso técnico e, obviamente, porque estando no meu radar esse desejo de ser professor, tomei conhecimento de um concurso público e no ano de 2009 foi quando eu ingressei nessa carreira acadêmica. Que legal, não, é bem legal, assim, porque você não parou, né? Você não falou, só vou ficar no inglês, que é a minha zona de conforto, vou falar, né? Pelo contrário, você está procurando sempre estar compartilhando, né, sua informação, ir atrás e tudo mais, e está pensando também, eu falo que é a sua terceira carreira, né? Porque uma carreira lá do futuro, né? Então, isso é bem legal, né? Continuar lá no futuro, quando você ter saído desse mundo corporativo. Mas me conta outra coisa, Fábio. Você falou bem rapidamente sobre a sua chegada ao mundo empreendedor, além de ser professor. Você é engenheiro civil. E como que o engenheiro civil vai parar na área comercial? Conta aí um pouquinho para a gente. Ok. No ano de 2000, eu tive a oportunidade de participar do programa de trainee para a área comercial de uma grande empresa do mercado de construção civil, e eu me identifiquei com a área técnica comercial e continuo até hoje em vendas. E eu até me lembro
que na minha turma de faculdade eu era o único que estava atuando com vendas da minha classe, e havia até um certo preconceito, né? Um engenheiro civil trabalhando com vendas, e até eu me recordo que no início da minha carreira na área comercial, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento, de um curso de vendas, e aí o palestrante até havia feito uma piada, né? E dizia, tinha um tio e um sobrinho, e o tio com a intenção de ajudar o sobrinho a conseguir um emprego. E aí o que esse tio fez? Marcou uma reunião com um amigo empresário dele e perguntou, será que você teria algum trabalho para o meu sobrinho, ainda que seja em vendas? Ou seja, como se tivesse realmente um preconceito, né? Então, isso no ano de 2000, quando eu ingressei na área comercial, meus colegas de classe jovens, realmente existia esse preconceito. E eu pude assistir que muitos desses meus colegas de faculdade, que eu mantenho relacionamento, muitos migraram para a área comercial durante a carreira profissional. Ainda que eu tivesse sido o primeiro ali da turma, mas atualmente tenho outros colegas que atuam na área comercial e que fizeram faculdade comigo. Então, realmente, nesses 20 e poucos anos, houve essa migração de muitos colegas de trabalho para a área comercial. Olha, que interessante, né? Eu gostei dessa tua parte, Fábio, porque eu também sou engenheira, então eu também tive esse preconceito, mas nem preconceito, tá, gente? É preconceito mesmo que o engenheiro ele tem que trabalhar na área técnica, né? Ele tem que trabalhar com alguma coisa relacionada à área técnica e não pode ir para a área comercial, porque a área comercial é uma área muito mais criativa, alguma coisa assim. Tem esse preconceito mesmo, né, nas escolas de engenharia. Hoje em dia espero que esteja bem melhor, mas quando eu me formei também foi a mesma coisa. Tive também, quando no meu caso, eu decidi ir para a área comercial e fui bater atrás de formas de eu ir para a área comercial, né? Foi uma decisão, não foi que apareceu só uma oportunidade. Eu não, fui atrás mesmo. E daí eu lembro que muitos colegas meus acharam estranho, falaram, não, você vai jogar fora teu diploma de engenheira para ser vendedora? Eu falei, não, gente, eu quero ir para a área comercial trabalhar com toda a engenharia que nós estudamos lá 5 anos e levar para essa área comercial. Por que não? E daí eu lembro que só teve um que falou, não, Reni, só pelo teu jeito, mais de expansão, né, de falar, tudo mais, eu acho que você vai se dar super bem na área comercial. E realmente, né, você é uma prova, eu sou, e vários outros engenheiros, né, e várias outras pessoas da área técnica conseguem ir para a área comercial e desempenhar muito bem a área. Então, assim, são preconceitos que a gente tem, né, não são preconceitos, né. E realmente eu tenho vários amigos meus que vêm de áreas técnicas, não só engenharia, mas outras áreas muito técnicas, que são ótimos vendedores também. E o fato de ser vendedor não é nenhum demérito, pelo contrário, né? Eu sempre falo que todo empreendedor é vendedor, acima de tudo. Sim. Se você não for um vendedor, você não é um empreendedor, você é um empresário, você é um dono de negócio, né? Agora, quem realmente empreende acaba sendo um vendedor. Até mesmo quem é um empreendedor, né, que está dentro da empresa, ele acaba se vendendo para o RH, acaba se vendendo para os outros diretores, para ele poder galgar a carreira dele dentro da empresa. Então, assim, é super louvável essa área, não é puxar a sardinha para o nosso lado, né? Concordo. É super louvável, então, assim, eu achei o máximo quando você comentou isso, e eu acho que é uma coisa legal para as pessoas que estão nos escutando repensarem, né? Principalmente quem é empresário, quem está na empresa, o quanto você está vendendo a sua imagem, o quanto você está vendendo o seu trabalho, né? E vender, gente, não é demérito, não é pejorativo, pelo contrário, né? O que você está fazendo que você demonstra o valor que você tem como profissional. São coisas diferentes. Mas, Fábio, me conta um pouquinho. E daí você decidiu também abrir uma franquia. Por que uma franquia e não um negócio próprio, né? A grande maioria dos executivos que eu acabo mentorando, nas mentorias que eu faço muito para executivos ou ex-executivos, pessoal que saiu do mundo corporativo,
uma das primeiras coisas que eles decidem, vou abrir uma franquia. E muitos não é pelo motivo mais racional da análise, mas sim porque fala, é uma coisa que está lá estruturada, não vou ter tanto trabalho e vou conseguir levar. Mas eu sei que tem algumas razões por baixo disso, que eu faço uma análise sobre isso até para mostrar o perfil deles frente a ser franqueado, e que eu sei que você tem uma boa bagagem sobre isso, que você pode trazer uma contribuição legal para o pessoal que está nos escutando. Ok. O motivo de eu ter escolhido uma franquia é porque eu não estaria na operação do negócio de segunda a sexta-feira, justamente por uma gestão à distância e trabalhando no mundo corporativo em paralelo. A franquia ela já oferece as ferramentas de gestão, tem inúmeras vantagens em relação a desenvolvimento de produtos, precificação, marketing, entre outros. Então, estes foram os fatores determinantes para eu decidir por uma franquia, para esse meu projeto em paralelo no mundo corporativo, para que eu pudesse viabilizar este projeto. Porque se eu abrisse um negócio próprio, seria necessária uma dedicação ativa e próxima. E eu não tinha essa disponibilidade na época em que eu comecei a trabalhar em cima deste meu projeto de franquia. Ainda assim, eu tinha duas premissas na decisão de escolha de qual franquia investir. A primeira premissa é que eu não dependesse de mão de obra especializada para o meu negócio. Como eu não estaria na operação, por qualquer eventualidade da minha equipe, algum colaborador não pudesse estar presente no dia de trabalho, poderia ser uma barreira. E diferente, por exemplo, até tem um colega que chegou a investir numa franquia de clínica de estética, quando uma esteticista ou a médica dermatologista estava ausente do trabalho, ele realmente ficava ali com um problemão. Então, essa foi uma das minhas premissas, porque rapidamente eu consigo capacitar e treinar um freelance, por exemplo, ou um novo colaborador para assumir as operações básicas da loja, no caso de uma franquia de chocolate, que é o meu caso. E uma segunda premissa foi que a minha franquia não estivesse em shopping. Eu tomei a decisão de lojas de rua, por alguns motivos. Primeiro é que a franqueadora, entre aspas, já é um chefe que eu tenho. Num shopping, a administradora do shopping, entre aspas, também seria um segundo chefe. Entretanto, se eu estiver numa operação num shopping e a minha funcionária estiver atrasada e não conseguir abrir a loja às 10 horas da manhã, por exemplo, provavelmente a administradora do shopping aplicaria uma multa para o lojista. No meu caso, eu não conseguiria sair do meu trabalho e ir para o shopping abrir a minha loja. Então, isso seria um ponto ruim para que eu tivesse essa loja no shopping. E ainda assim, óbvio, uma loja no shopping tem um fluxo maior de pessoas, uma tendência a um faturamento maior. Ainda assim, eu prefiro 2 lojas de rua a uma de shopping, por essas variáveis que eu mencionei, né? Por eu não estar na operação do dia a dia, que eu dedico apenas os meus sábados para estar presente nas lojas. De segunda a sexta, realmente é uma gestão à distância. Bem interessante, né, que você falou, porque muita gente fala, quero ir para o shopping por causa de segurança, quero ir para o shopping porque é onde passa mais gente, e você colocou o outro lado da balança, né? Além do valor, que é muito mais caro no shopping, porque você também tem um condomínio, essa parte do segundo sócio, né, que te brinca, que é o chefe, sócio, sei lá, é o que é, né? Sim. Porque realmente você tem que ficar muito em mercê das regras do shopping, sem contar que no shopping é segunda a segunda.
No teu caso, você consegue fechar ainda domingo, né? E shopping não, é segunda a segunda, ou seja, você tem um custo também operacional, um custo de funcionário maior, né? Tem horário noturno, tudo mais, que às vezes, quando você coloca na ponta do lápis, é bem complicado. Então, achei que foi, assim, super coerente em seus pontos de vista. Lógico, você tem, às vezes, uma maior dificuldade, talvez, por segurança, alguma coisa você tenha que investir um pouco mais, né? Mas por ser em rua. Mas também Sim. é aquele, como o teu caso são chocolates finos, você não está num comércio tão popular, né? Você acaba conseguindo ficar em um lugar mais tranquilo. Por falar em lugar tranquilo, aproveitando, você tem 3 lojas. E por que essas cidades? Como que foi essa escolha sua dessas cidades? Bom, só complementando a resposta anterior, a minha decisão e uma das premissas de optar por loja de rua a loja de shopping, isso foi uma decisão até antes da pandemia. Tá? Em 2018, que eu comecei a pesquisar esse mercado, e em 2019 que entrei no mercado de franquias com a primeira loja, então essa observação é mesmo antes da pandemia. Tá? E aí, respondendo à sua pergunta em relação às cidades, eu garimpei as oportunidades, conversando com franqueados, não só da marca atual, mas de concorrentes, de outros segmentos alimentícios, por exemplo, mas partindo daquela premissa de não depender de mão de obra especializada. E aí foi por uma oportunidade que apareceu a primeira loja em Atibaia. Ainda que eu morasse em São Paulo, eu tomei a decisão dessa loja em Atibaia. Tive a oportunidade de pesquisar outras oportunidades na cidade de São Paulo, mas a análise que foi mais interessante foi essa loja de Atibaia. E aí, na sequência, a segunda loja foi em Campinas e a terceira loja em Valinhos. Também foram oportunidades que apareceram. Confesso que a primeira loja, a decisão foi mais difícil para analisar no detalhe, foi a primeira experiência no mercado de franquias, e aí para a segunda e para a terceira loja já foi uma decisão mais rápida, até pelo know-how da primeira loja, já conhecer a dinâmica do negócio, então foi mais fácil, e eu optei também por permanecer a segunda e a terceira loja com a mesma marca, justamente por eu já conhecer a dinâmica da operação, porque se eu fosse para uma outra marca, haveria necessidade de uma dedicação maior, e eu, de segunda a sexta, no mundo corporativo, tenho uma demanda que poderia comprometer. Então, por isso que eu preferi as 3 lojas da mesma marca, ainda que eu sempre tive aquela ideia de diversificar também. Mas, colocando na balança os prós e os contras, eu acabei tomando a decisão pelas 3 lojas com a mesma marca, e foram essas decisões que levaram aí para a loja em Atibaia, Campinas e Valinhos. Olha que interessante, você falou antes uma coisa, né? Você decidiu isso em 2019, antes da pandemia. Então, de certo modo, você foi beneficiada até, né? Porque não está dentro de um shopping nesse momento tão complicado. Lógico, naquela época ninguém imaginava que o shopping ia fechar alguma vez na vida, né? Mas, sim, no fim, você acabou tendo até, vamos falar, sorte pela sua análise, e isso contribuiu bastante. Até acredito ter contribuído até para você conseguir abrir as outras franquias, né? Porque daí você já estava mais experiente. E a outra coisa que eu achei interessante que você falou é que a forma que você fez uma análise, né? Você não foi simplesmente, porque eu gosto de chocolate, eu vou abrir chocolate. Não. Você foi, analisou, viu o balanço, viu como que funcionava, conversou com quem era franqueado, tanto da marca que você representa, como de concorrentes, né? Você também foi atrás de entender como funcionava o mercado, como que eram as outras franquias, e até para decidir se continuava ou não com a mesma franquia.
Acredito que seja uma franquia que você confie no trabalho dele, senão ninguém vai ter 3 lojas se não confia, né? Então, eu acredito que sim. Então, assim, tudo isso são coisas que às vezes a gente comenta, muita gente se ilude muito, né? A hora que vai abrir uma franquia, olhando lá o COF, né? A carta deles de oferta, e acaba falando, nossa, olha, eu vou ter um retorno em tanto tempo, né? Super rápido, né? E o retorno normalmente são altos, tudo mais. Um retorno rápido, só que acaba não percebendo que tem pequenos detalhes, como você foi atrás, você foi investigou. Quer dizer, não foi um trabalho rápido, não foi um trabalho de um mês que você foi lá e decidiu 2 meses, né? Você demorou esse tempo para poder analisar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa estrutura sua de você ter analisado, como você chegou a essa ideia, lógico, sem entrar em detalhes, né? Mas para as pessoas terem ideia mesmo, que a análise é um pouquinho mais profunda do que simplesmente decidir por uma marca ou por né, pelo que você está vendo de fora. Sim, sim. Eu realmente batia na porta de lojas, de franquias, querendo conversar com o franqueado. Muitas vezes o franqueado não estava no estabelecimento, deixava meu cartão de visitas, pegava o contato, retornava o contato para tentar agendar um café, um bate-papo, para entender. Obviamente eu perguntava se tinha interesse no repasse da loja. E realmente eu devo ter ido em aproximadamente 20 lojas em funcionamento, não só da marca em que eu tenho a franquia, mas de outras, para realmente obter informações do franqueado antes de ir conversar com a franqueadora. Então, e um detalhe também, que a minha estratégia foi buscar repasses de lojas, porque como de segunda a sexta eu estava trabalhando no mundo corporativo, eu não teria tempo para, ainda que eu seja engenheiro civil, não teria tempo disponível para estar acompanhando a montagem, reforma das lojas. Então, a minha estratégia foi repasses. Obviamente que a maioria dos repasses é porque não estão saudáveis financeiramente. Porém, existem franqueados que estão repassando por mudança de projeto de vida, né? Imaginava que a dinâmica era uma, e depois perceberam que precisariam ir para uma segunda ou para uma terceira loja para ter uma remuneração que eles imaginavam, então acabavam declinando. Então, muitas vezes é possível encontrar repasses que a operação é saudável por alguns motivos pessoais, por mudança de projeto de vida de alguns franqueados. Então, foi isso o caminho. Realmente eu garimpei ali para conseguir boas oportunidades de repasse. E aí, tá gostando do jeito que o Fábio Cano está contando sobre um jeito empreendedor de ser? Se você quiser saber o restante dessa conversa, espero você na próxima segunda, às 8 horas da noite, aqui no programa Vida Empreendedora. Até lá! Eu sou Renil Currara, fundadora da THJ Plus, e vou contar um pouco da minha história. Apesar de toda a experiência profissional ser nas áreas de vendas, planejamento estratégico, implantação e administração de empresa, percebi que quando investi em pessoas e as fazia acreditar o quão importante elas eram nos processos que trabalhavam, elas sentiam parte desse processo e elas davam o seu melhor, elas faziam o seu melhor. Com isso, os processos que eu elaborava se tornavam muito mais fáceis de ser implantados e mensurados. Então, concluí o quão importante é trabalhar os talentos humanos na empresa, para que a sua gestão organizacional fosse mais eficiente e eficaz, gerando o lucro que toda empresa deseja. Como sempre eu acreditei que tudo que eu tive a oportunidade de estudar e vivenciar no mundo corporativo um dia contribuiria para algo maior, fundei a THJ Plus. A THJ Plus é uma consultoria empresarial que trabalha basicamente nas áreas de RH, vendas, implantação e administração de empresa e gestão de negócio através da mentoria ao empresário. Eu tive a oportunidade de vivenciar situações no mundo empresarial através de cursos, das consultorias realizadas e das
Parcerias comerciais bem-sucedidas que fizeram com que a THJO Plus fosse o que é hoje. Por isso, quero agradecer a todos que estiveram e continuam com a THJO Plus durante todo esse período, divulgando o nosso trabalho, seja como cliente ou como parceiro comercial. Gratidão! Eu sou Reni Okuhara, consultora e mentora empresarial da THJO Plus.